E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje veremos mais um vídeo sobre crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Tu aí que é concurseiro, para fazer prova da OAB, é um crime essencial porque normalmente nos concursos públicos é comum que se cobre crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Pessoal, o crime se chama excesso de exação. Nome esquisito, né? Nome bem estranho, né? Da mesma forma do vídeo passado também, outro nome estranho, o crime era concussão. Agora não. Agora o crime é excesso de exação. Mas antes, gente, me ajuda aí, vire membro do canal, se inscreva, deixe sua curtida. E se tiver qualquer dúvida, lembra sempre, deixa no seu comentário que eu sempre respondo. Pessoal, olha só que interessante. Primeiro ponto fundamental. Esse crime do excesso de exação, ele está previsto também no artigo 316, ou seja, o mesmo artigo que tipifica o crime de concussão, porém, no seu parágrafo 1º. Então, nós temos no artigo 316 dois crimes, no caput, concussão, no parágrafo 1º, o crime de excesso de exação. Bom, então, vamos fazer aquela análise do artigo, né, gente? Primeiro, o que o crime protege, né? Como todos os crimes deste capítulo, o crime protege o quê? A proteção se dá à administração pública, ao bom andamento da administração pública. Por outro lado, quem é o objeto material do crime? Ou seja, sobre quem recai a conduta praticada pelo sujeito ativo? Sobre tributo ou contribuição social. Então é importante, é um crime que vai acontecer ligado a recolhimento de tributo ou de contribuição social. Esse é o elemento material do delito. E aí nós temos as condutas, que são de dois tipos, tá? São duas condutas distintas. Uma conduta quando o tributo é indevido, outra conduta quando o tributo ele é devido. Primeira conduta, o funcionário público, ele exige indevidamente tributo ou contribuição social. Essa é a primeira conduta. Então, o funcionário exige indevidamente um tributo ou uma contribuição social. Ou seja, indevidamente quer dizer o quê? Que era um tributo ou uma contribuição social que não era devida pelo particular. Essa é a ideia. A segunda conduta possível é, nesse caso aqui, o tributo ele é devido. Ou seja, o tributo ele tem que ser pago. Porém, quando eu vou fazer a cobrança, ou seja, quando o funcionário público vai fazer a cobrança desse tributo, ele utiliza o quê? De meio vexatório, de meio gravoso, não autorizado em lei. Então, dois exemplos. Primeiro exemplo aqui, um fiscal de tributos do município exige que uma empresa X, que não presta serviços que são tributados via ISS, recolha aquele tributo. Estamos nessa figura aqui. Segunda situação, imaginem, eu gosto desse exemplo porque é um exemplo bem visual para quem tá vendo a questão, imagina que nós temos a Receita Federal, um setor que vai tratar apenas do pessoal que cai na tal da malha fina, ou seja, naqueles contribuintes que são escolhidos são fiscalizados pela Receita e encontram nas suas declarações algum tipo de equívoco que tem que ser consertado. E o contribuinte vai até a Receita Federal. E aí, o sujeito, quando chega lá, recebe uma placa assim, e bota no pescoço, fica sentado lá, devedor de imposto. Poxa, obviamente aí algo vexatório, não previsto em lei, então seria a segunda conduta. Bacana? Bom, vamos lá pessoal, vamos lá, olha só. Nos dois casos, tanto na primeira conduta como na segunda conduta, tem que haver dolo. E é uma questão interessante no que se refere à primeira conduta, na conduta a exigir. Porque a lei fala, exige tributo que sabe ou deveria saber indevido. E aí existem duas correntes a respeito dessa questão, em especial do que? Do deveria saber. O sabe, é claro, é dolo, né? O cara que sabe e cobra é dolo. O problema está onde? No deveria saber. Há quem sustente que o deveria saber se refere a uma conduta culposa, ou seja, o funcionário público culposamente cobrou aquele tributo indevidamente. Discordo dessa corrente e sigo a segunda. Porque a ideia de deveria saber está ligado para mim a qual conduta? A ideia de dolo eventual. Então, para mim, dolo direto e dolo eventual. Mas é importante saber que há duas correntes
prevalecendo a que fala que é dolo eventual aqui. Porém, há duas correntes, uma que sustenta que aqui se trata de crime culposo, tá? Corrente minoritária, majoritária é dolo direto, dolo eventual. Bacana? Olha só. Sujeito ativo. Quem é? O funcionário público. Evidentemente, é um crime praticado por funcionário público. Qual? Aquele que pode exigir o tributo e que pode, né, cobrá-lo. Então, é um funcionário ligado a essa situação de tributo ou contribuição social. E o passivo quem é? É a vítima do crime, é o Estado, e subsidiariamente quem? O particular atingido por esta conduta, tá? Essa é a situação importante. Bom, quando é que se consuma o crime, gente? Trata-se de crime formal. Portanto, com a exigência ou com o emprego do meio vexatório na cobrança, está consumada a infração penal. Não precisa nem receber o tributo para que esse crime se consuma. Basta o quê? Que eu exija ou que eu empregue o meio vexatório. Tentativa é possível? Em tese é possível. Por exemplo, eu envio uma carta cobrando indevidamente um tributo e essa carta não chega até o contribuinte, por exemplo, né? Ou eu vou empregar os meios vexatórios e sou impedido antes de fazê-lo. Então seria um exemplo de tentativa, né? Então ela é, em tese, possível, tá? Uma coisa muito importante também, gente, que vai nos levar à próxima questão da figura qualificada. Presta atenção num detalhe. Eu vou até voltar lá no artigo para que a gente tenha essa visão mais concreta, tá, gente? Olha só. Nesse nosso crime do artigo 316, parágrafo 1º, no crime de excesso de exação, tá aqui ele para vocês de novo aqui, esse tributo cobrado indevidamente, ele é destinado para quem? A administração pública. Esse tributo cobrado de forma vexatória é destinado para quem? Para a administração pública. Então, nesse caput aqui, neste crime aqui, no caput não, desculpa, parágrafo 1º, neste crime aqui, o dinheiro vai para quem? Para a administração pública. Por outro lado, nós temos aí sim o parágrafo 2º, que seria o chamado excesso de exação qualificado, tá? Vamos chegar nele aqui, que é a figura qualificada, que é o parágrafo 2º, que se dá quando? Quando o funcionário desvia esse dinheiro que ele cobrou indevidamente, ou seja, quando esse tributo cobrado indevidamente ou de forma vexatória é destinado para quem? Para o próprio funcionário público e não para a administração pública. Cuidado aqui com duas coisas. Primeira coisa, o dinheiro tem que sair da mão do contribuinte direto para o servidor. Se o dinheiro entrar no cofre da administração e o servidor pegar de lá, aí eu vou ter o quê? Excesso de exação e depois peculato. Cuidado com isso. Segundo ponto interessante é a pena. Houve um erro aqui, evidentemente. Por quê? Olha só, a pena desse crime que é qualificado, a pena mínima é 2 e a máxima é 12. Enquanto a figura do parágrafo 1º tem pena mínima de 3. Então o engraçado é que a figura mais grave tem uma pena mínima menor. É aquelas coisas do nosso código, né? Eles erram ao mudar as penas assim, sem muito critério, e acabou que aqui esqueceram de aumentar a pena mínima do crime, por isso ficou estranho. Tá? Então, importante, parágrafo 2º, excesso de exação qualificado quando o funcionário destina o dinheiro para quem? Para ele mesmo, ou para outrem, não para a administração pública. Bom, estamos acabando já, gente. Competência depende de quem é o funcionário e de qual é o tributo. Se for um funcionário federal, Justiça Federal. Funcionário municipal ou estadual, Justiça Estadual. E por fim, gente, o crime é de ação penal pública incondicionada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa sua curtida, um grande abraço e até o próximo vídeo.